Se você me acompanha lá no Twitter, você já deve ter me visto falar algo como isso aí que vai aparecer na tela. O cantor lá dizendo que se for eleito vai ser um soldado do Bololoro. Mas não tem vergonha nenhuma de dizer uma coisa dessas? Faça-me uma garapa. E quando você me lê, muito provavelmente você não pensa que eu quero efetivamente que você faça pra mim uma garapa. Não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais que ficam passeando pela tela. Pode patrocinar a produção desse conteúdo lá no apoia-se/Jana Viscardi. Eu aproveito para agradecer a você que segue apoiando o meu trabalho por lá ou aqui mesmo no clube de membros do YouTube. E é claro que você pode contribuir de outras formas, como deixando aqui o seu comentário, o seu like e compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E hoje a gente traz aqui mais um episódio da série O Que É, em que eu trago áreas da linguística e as apresento de maneira introdutória para você seguir aí esse diálogo com essas diferentes áreas por sua conta, a partir da bibliografia que eu trago aqui embaixo e de outras coisas que você aprende por aí. E hoje nós estamos aqui para falar dela mesma, a pragmática. E o que é a pragmática? Bom, eu acho que é sempre interessante a gente pensar nesse elemento da divisão das áreas da linguística. A gente já falou, por exemplo, sobre a sintaxe, a gente já falou sobre a semântica, que envolve a questão do sentido. Então, quando você pensa na pragmática, e eu te trouxe o exemplo da coisa do faça-me uma garapa, e que você não vai pensar no sentido literal de fazer uma garapa, você pensa, pô, mas de novo a gente vai falar de sentido? Pois muito que bem, de novo a gente fala de sentido, mas agora puxando a questão do sentido para uma discussão que tem a ver com o sentido em contexto. Essa é uma maneira, claro, simplificada de apresentar o que seria a pragmática, e tem pesquisadores que vão falar que a pragmática tem a ver com a linguagem em uso, com a observação da linguagem em uso. E isso é muito importante. É importante, então, a gente pensar que nem tudo o que a gente diz de maneira direta ou então literal, que há mais por trás das palavras do que aquilo que muitas pessoas às vezes querem dar dicas de comunicação, nos querem impor, como por exemplo, ao dizer que você precisa ser direta em tudo que você diz. Aí eu penso, será que é isso mesmo? Vou aqui te dar um exemplo. Você está almoçando com colegas de trabalho que são pessoas que você não conhecia antes. E aí, no meio desse almoço, você descobre que o sal está lá do outro lado da mesa. E você gostaria de usar o sal para ali temperar a sua saladinha. Veja só, você tem várias possibilidades de pedir o sal para as pessoas. Uma delas é essa forma direta, tão reconhecida pelas pessoas que vão falar sobre comunicação como um exemplo de que é assim que as pessoas deveriam se comunicar. Então aí você diria, me passa o sal. Mas veja, são pessoas que de repente você não conhece, num contexto um pouco mais formal, e talvez você não queira ser assim tão direta. E ao invés disso, é possível que você diga, a minha salada tá sem sal. E aí disso, talvez as pessoas depreendam que você quer que o sal seja passado para você, do outro lado da mesa para você. Talvez as pessoas não reconheçam justamente essa sua tentativa. Mas há ainda uma outra possibilidade, em que você poderia dizer, você poderia me passar o sal, por favor? Observe que nesses três casos, você inevitavelmente vai fazer uso de conhecimentos que estão acompanhados das palavras que estão aí ditas, mas que não são uma ferramenta exclusiva das palavras, elas têm a ver justamente com o contexto. E quando você diz, por exemplo, você poderia me passar o sal, você não está esperando que alguém te responda algo como, não poderia, ou então, sim, poderia, e nada disso, e nada depois disso acontecesse. O que se espera é que algo aconteça a partir daquilo que você acabou de pedir. Então veja que nessa hora, quando a gente está falando de pragmática, a gente não está só falando dos sentidos, mas como é que eles reverberam no outro, e a gente pode falar então da pragmática como essa tentativa de entender também a repercussão daquilo que foi dito no outro. Ou seja, você indiretamente, você poderia me passar o sal, por exemplo, pede para alguém te passar o sal,
E aí isso reverbera no outro e faz com que ele te passe, ou não, a depender da circunstância, claro, o sal. Interessante isso, né? Porque tem a ver com uma dinâmica de interações e que a gente não bota muito pensamento, a gente não tá ali o tempo inteiro pensando nisso. Aí a gente volta para a história da garapa. Quando eu digo lá, faça-me uma garapa, as pessoas não estão pensando que eu tô fazendo uso dessa expressão porque eu quero que elas me transfiram uma garapinha, embora eu adore a garapa. Provavelmente há um outro sentido embutido aí na expressão que tem a ver com uma ironia ou um sarcasmo e que eu uso essa expressão nesse contexto ou com esse sentido. E aqui, veja, tem um elemento interessante dessa nossa conversa. Quando eu faço essa separação entre semântica e pragmática, ela parece óbvia, mas na verdade ela é motivo de discussão entre os linguistas, entre semanticistas e pragmaticistas, inclusive na definição, na delimitação dos limites de uma coisa e de outra coisa. Então aqui não tem uma resposta pronta e única para essa discussão. Eu vou deixar aqui uma série de artigos que te ajudam a pensar um pouco essa reflexão. Tem, por exemplo, um artigo do professor Rajagopalan que vai dizer que a pragmática pode às vezes até ser vista como esse saco de gatos em que uma série de reflexões que parecem ser muito distintas umas das outras acabam sendo colocadas nesse mesmo guarda-chuva. E se eu dou o exemplo da expressão saco de gatos, trazida aqui pelo professor Rajagopalan, é justamente para te mostrar a complexidade envolvida nas reflexões sobre a pragmática. Mas nada disso nos impede de estabelecer uma definição mínima, digamos assim, em que a semântica poderia ser a relação entre os signos e os referentes, como eu já pontuei, por exemplo, no vídeo sobre semântica aqui no canal, e que a pragmática seria a relação entre os signos e os falantes, sinalizantes. E é por isso que essa ideia de contexto é tão importante para essa conversa. No entanto, Moura, por exemplo, vai nos dizer que também não é óbvia a definição de contexto, o que traz, claro, uma série de debates, embates e reflexões também dentro da pragmática. A palavra pragmática ela vai aparecer a primeira vez lá com Peirce, em 1878. É uma teoria que ele vai propor bem complexa sobre o signo e suas relações, e essa teoria vai continuar sendo explorada e alguns dos seus pupilos, digamos assim, vão seguir discutindo e aperfeiçoando, digamos assim, e repensando os elementos trazidos por Peirce. Uma dessas pessoas é Morris, que em 1938 vai dizer que a pragmática tem a ver com a linguagem em uso. Em uso em que sentido, né? Que teria a ver com as relações entre as expressões e as pessoas que fazem uso das expressões. Então observe que nessa hora a gente volta de novo, como eu disse, para esse lugar da sintaxe, da semântica e da pragmática, na tentativa de dividir o que cada uma das áreas está fazendo ou se dedica a fazer e explicar. E é justamente observando a língua em uso que a gente tem uma figura muito importante para a pragmática, que em qualquer texto que você vá ler introdutório sobre a pragmática, ele vai ser citado, que é Grice. Porque Grice ele vai falar de máximas que são importantes para que os interlocutores se entendam de alguma forma, digamos assim, entre si. O Grice ele parte do pressuposto de que a gente procura cooperar quando nós estamos interagindo uns com os outros. Ou seja, para dizer aqui, né, um exemplo, se eu te faço uma pergunta, que a princípio você vai tentar responder essa pergunta e que para fazer isso você vai buscar atender a 4 máximas, que são as máximas bem conhecidas de Grice. É importante a gente entender, gente, que essas máximas nada tem a ver com regras que devem ser seguidas pelas pessoas, mas que seriam parte aí desse princípio da cooperação, mas essas máximas elas podem e são quebradas muitas vezes ao longo das interações. E quais seriam essas máximas? A gente teria a máxima da quantidade, da qualidade, da relevância e do modo. No caso da quantidade, isso significa que o que você vai dizer não é nem a mais nem a menos do que você deveria dizer. E como é que eu posso te exemplificar isso? Por exemplo,
Eu encontro alguém na rua e tô passando rapidamente, eu digo, oi, tudo bem? E a pessoa, ao me responder, ao invés de dizer simplesmente, tudo, e você? Vai me dizer, ai, menina, hoje não tá bem não, porque na verdade eu caí quando eu tava chegando aqui nessa rua, machuquei o meu pé e agora ele tá muito dolorido e eu tenho uma consulta médica e eu não sei bem o que fazer. Veja, convencionalmente, uma dessas normas culturais que a gente acaba empregando, digamos assim, sem perceber, sem se dar conta, é de que nesses encontros rápidos, quando alguém te pergunta tudo bem, ela não quer efetivamente saber se você está bem ou não. A resposta é mais um tudo jóia e você, para que essa interação continue e as pessoas sigam também os seus caminhos e continue aí na rua depois de terem se encontrado. E quando você decide explicar toda a sua vida, você estaria justamente quebrando essa máxima da quantidade. Além disso, a gente tem a máxima da qualidade, em que a informação que é trazida será o mais verdadeira possível. É curioso a gente pensar nisso, né? Porque pessoas mentirosas existem e dizem por aí que todos nós mentimos um pouquinho, pelo menos algumas vezes por dia. Mas, a princípio, pensando nessa lógica da cooperação, quando você está ali interagindo com alguém, você imagina, a princípio, que essa pessoa ela não está mentindo. E significa, então, que ela vai trazer o máximo possível de informações verdadeiras. E aí você pode me dizer... Ai, que tempos esses em que vivemos! Em que as pessoas não necessariamente falam verdades por aí. E aí já é uma outra história. Você tem a quebra dessa máxima com um objetivo outro, né? Que é espalhar uma mentira mesmo por aí. Isso, é claro, pode acontecer. Não é à toa que a gente vive na era das fake news, não é mesmo? A outra importante máxima seria a máxima da relevância. Isso significa o quê? Que aquilo que você está dizendo é significativo para aquela conversa. Aquela informação trazida, ela tem relevância diante daquilo que está sendo discutido naquele momento. E quando você não traz uma informação relevante, pode ser que você esteja sendo sarcástico, irônico, pode ser que você esteja tentando desviar de uma resposta que você não queira dar. E a gente tem, por exemplo, o caso de um discurso que é uma conversa que é muito repetitiva, ela estaria quebrando esse elemento da relevância, porque você está o tempo todo trazendo a mesma informação, o que pode gerar justamente a quebra aí dessa máxima. A última das máximas de Grice seria a máxima do modo, em que você tem 4 elementos aqui considerados, que são a clareza, a brevidade, a organização e a precisão. Vamos pensar aqui num exemplo prático. Você tem, por exemplo, uma caixa de leite, e nessa caixa de leite vem escrito assim: contém leite. Ela é uma informação que é breve, precisa, clara e que está organizada, possivelmente aí bem organizada dentro desse rótulo. No entanto, se você pensar na relevância dessa informação, muitas pessoas podem achar que essa é uma informação redundante. Porque veja, se você está comprando leite, supostamente você deveria saber que, portanto, há leite lá dentro e há derivados, digamos assim, do leite lá dentro. O que as pessoas perdem de vista nesse caso é que há uma norma que exige que essa informação seja colocada em todos os produtos, em função de que um dado comprador pode desenvolver uma alergia. Então, legalmente, é preciso colocar este rótulo. Então, embora ele possa estar, digamos assim, quebrando uma das máximas, porque está trazendo uma informação que é, de alguma forma, repetida, porque você sabe que tem leite ali dentro e aí você está dizendo que contém leite de novo, ela é uma informação que precisa ser colocada em função justamente desse contexto, do fato de haver uma lei que exige que essas informações sejam postas na embalagem de um produto. Observe, então, que nesse caminho a gente tem um elemento bem importante aqui que tem a ver com o nosso conhecimento de mundo, com a leitura que a gente vai fazendo das situações às quais a gente vai sendo expostas numa dada cultura ou em diferentes culturas. E é por isso, por exemplo, que na pragmática as pessoas também se interessam por entender como é que determinada situação vai acontecer em diferentes culturas. Porque essas normas, elas podem, digamos assim, mudar, né? Serem diferentes, elas podem ser diferentes entre si. E nesse sentido, é importante para a pragmática a inferência, que é aquilo que você faz sem que a informação esteja dada diretamente para você.
E é um elemento que faz a gente pensar nas dificuldades que um robô teria, por exemplo, para decodificar a ironia ou o sarcasmo, justamente por ter esse elemento inferencial que é tão importante para compreensão do xiste, do sarcasmo e da ironia, né? Desse meu exemplo do sal, dessa diferença entre passa o sal, você poderia me passar o sal e a minha salada tá sem sal, você pode se perguntar se não tem um tema que não é caro para a pragmática, considerando esse exemplo, que é a polidez. E sim, a polidez é bem discutida dentro da pragmática, existem diferentes teorias da polidez que são trazidas para a pragmática, justamente para a gente pensar como é que essas relações se estabelecem entre os interactantes, como é que isso se dá e como essa leitura é feita pelos interlocutores. E por falar em leitura feita, quando a gente fala de pragmática, a gente não pode se esquecer de dois pesquisadores muito importantes, que são o Searle e o Austin. Será que eu estou falando certo o nome dessas figuras? Talvez. Para esses pesquisadores, importa um elemento teórico que vai ser chamado de atos de fala. Austin vai dizer que há 3 atos de fala. A gente teria aí o ato locutório, o ato ilocutório e o ato perlocutório. O que é que isso significa? No ato locutório, a gente está falando da descrição, digamos assim, das coisas como elas são. No caso do ato ilocutório, a gente já está pensando na intenção ao se dizer algo. E no caso do ato perlocutório, a gente está falando do impacto do ato ilocutório sobre esse interlocutor. Ou seja, o efeito obtido desse ato ilocutório. Então, se eu estou escrevendo para alguém, por exemplo, na internet, esse é um ato locutório, estou escrevendo algo ali. Mas eu posso desejar alguma coisa a partir disso que eu escrevi. E o efeito disso no outro também acontece, claro, porque eu estou descrevendo uma coisa e é possível... E a resposta ou não resposta do outro é justamente um efeito sobre aquilo que eu disse. Então, essa seria a combinação entre o ato locutório, ilocutório e perlocutório, usado para fazer uma série de análises sobre produções linguísticas diversas dentro da pragmática. E é só isso que tem para a gente falar sobre pragmática? É evidente que não. Como eu disse, a pragmática é uma área super diversa, mas é preciso começar de algum lugar. Eu vou deixar aqui embaixo uma série de elementos para que você possa, curiosamente, buscar outras informações. Mas eu gostaria de encerrar o nosso papo com a fala de Jacob May, numa entrevista que ele dá para o professor Daniel Silva, discutindo, apresentando, falando sobre a pragmática. Ele diz assim: penso que a pragmática é interessada pelo modo como as pessoas se comunicam em sociedade e pelo modo como elas, ao fazerem isso, de fato constroem a sociedade. Eu diria que a pragmática é um empreendimento de construtivismo social em linha com o pensamento de autores como Giddens e Foucault. A pragmática, então, deveria se preocupar em ver como a comunicação e o uso da língua, de um modo geral, estão lá para fazer a sociedade melhor, para permitir que mais pessoas possam participar da vida societal. Não se constrói a sociedade com alguma ideia abstrata de democracia, mas fazendo as pessoas se organizarem para explicitar seus problemas, encontrar soluções para eles, se articularem num nível local. Tudo isso é muito pragmático. Tem a ver com o modo que as pessoas constroem a língua para se comunicar e, ao se comunicarem, como elas reafirmam a organização social e tudo aquilo que torna a sociedade um conceito viável. A partir dessa fala do Jacob May, eu finalizo esse papo com vocês, trazendo aqui esse conjunto de elementos para despertar o nosso interesse, para pensar então a pragmática e colocada dentro da sociedade, pensando as normas culturais, as relações entre a linguagem, essas normas e a maneira como a comunicação se dá dentro de uma sociedade. Beijos, tchau, tchau!